Será que nós não demos lugar ao devorador através das murmurações e das reclamações? Será que nós não estamos reclamando e murmurando demais? Não tem como a presença de Deus, o santo, habitar com o profano. Não tem como a luz habitar com as trevas. Então quando tu fala, se há como ter demônio na primeira fila, com certeza. Seja bem-vindo a mais um Emaranhado Podcast. Hoje vamos puxar mais um fio. Se você é novo por aqui, deixa eu explicar o que rola nessa mesa aqui. Toda semana a gente fala sobre um fio que dentro do emaranhado da vida tá lá como se fosse um nó. A gente pega esse fio, escolhe esse fio e estende sobre essa mesa e o nosso convidado me ajuda a puxar esse fio até onde a gente conseguir. Normalmente em 50 minutos a gente explora e se não der 50 minutos a gente fica para uma próxima. Mas a ideia eu quero já te convidar. Hoje o fio que a gente vai puxar é o mundo espiritual. Um tema que para muitas pessoas pode parecer tabu, pode parecer algo que não existe, para outros pode ser algo que assusta. Então esse fio a gente vai puxar hoje até onde conseguir, até onde o Espírito Santo nos permitir durante 50 minutos. Então eu quero te convidar já. Primeiro, se inscreve no canal, tem um sininho em algum lugar da tela aí, se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta o que estiver achando, porque isso ajuda ao YouTube distribuir para mais pessoas sobre esse assunto, sobre essa relevância do canal. Então eu quero te pedir, me ajuda a puxar esse fio aí da audiência, levar a mais pessoas esse nosso trabalho, esse nosso projeto. Então hoje o fio que será puxado é o mundo espiritual. Será que o mundo espiritual é real? O que são demônios, são anjos, tem hierarquia, não tem hierarquia? A gente vai explorar o que der nesse tempo que a gente tem aqui, então já te convido. Compartilhe esse vídeo com alguém já que possa estar precisando entender um pouco mais, mas hoje vai ser quase uma mini aula, então aproveita, senta aí, se você ainda não pausou o vídeo, pausa, pega a pipoca, senta, pega o café, porque hoje o fio ele é importantíssimo, a gente vai puxar, vai vir um monte de nó, vamos tentar desatar todos eles aqui, e para me ajudar a desatar esses nós, esse emaranhado que é o mundo espiritual, está aqui meu instrutor de intercessão, meu professor de intercessão, meu irmão em Cristo, meu amigo Ismael, seja muito bem-vindo a esse mais emaranhado que isso, eu acho que o mundo espiritual não tem. Seja bem-vindo, Ismael. Obrigado, Raul. Obrigado mais uma vez pelo convite. É uma honra estar junto contigo aí, conversar sobre esse tema que é complexo, mas também é simples, né? Opa. Porque a palavra de Deus, ela nos guia, né? Ela nos direciona em todos os temas, né? Todos os assuntos. Então, a gente crê no nosso manual, né? Que é a palavra, então ele... já trouxe aí. Já trouxe ela. Parece aqui, velhinho. Qual que é essa aí? Essa aqui é uma Bíblia antiga, que ela... É uma Bíblia de batalha espiritual e vitória financeira. Então ela fala da parte de batalha espiritual, onde tem a batalha espiritual, ó, onde houve algo de batalha espiritual, lá tem uma espada e a Bíblia. Tem um destaque ali. Tem um destaque, tem um tema, tem um comentário em cima daquele capítulo, daquele versículo, daquele contexto ali. Ela traz é bem interessante, traz bastante clareza em algumas dúvidas que às vezes nós temos aí quando a gente está lendo a palavra de Deus, né? E principalmente no Velho Testamento ali, né? A parte de guerra, a parte de batalha ali, entender aquela parte, aquele contexto, né? O porquê, o contra quem eles estavam guerreando, quem era, né? Os adversários do povo de Deus ali, né? Então, essa Bíblia aqui é uma Bíblia antiga minha, já que eu já tenho uns 15 anos, ela me ajuda muito em bastante... Você viu, né? O homem veio armado, o homem veio preparado para uma batalha espiritual. E a gente vai começar já, Ismael, porque o tempo vai ser curto, sei que vai voar esse tempo aqui. Ismael, minha primeira pergunta para ti, ela é direta, ela é falada em muitas pregações, virou quase um jargão de alguns evangélicos. O mundo espiritual é real, Ismael? Ele é real. A gente costuma dizer que o mundo espiritual é mais real que, vamos dizer, que esse microfone aqui, né? Então, nós somos criados por Deus, corpo, alma e espírito, né? Então, já começa aí. Então, é um corpo, é uma alma e um espírito. E é uma tricotomia. Então, Deus criou o homem soprou espírito de vida, vivificante e um espírito. O mundo espiritual, ele não só é real, como ele é vivido, né? Então a gente vê na palavra de Deus vários contextos de reações ou até mesmo palavras do mundo espiritual. Quando a gente vai ler em Efésios 1:3 ali, ele fala que todas as bênçãos espirituais elas já nos foram dadas, mas elas estão retidas no mundo espiritual, nas regiões celestes. Então é um versículo. O mundo espiritual também, quando a gente vai falar do mundo espiritual,
a gente vai ler em Daniel ali a guerra das respostas de orações de Daniel, que Daniel estava orando e jejuando por 21 dias, e o príncipe da Pérsia, né, um principado das regiões celestiais, estavam retendo aquela resposta da oração Daniel 10, que Daniel estava, né, realizando ali a favor de respostas dos céus, de Deus, para ele e para o povo que estava cativo na Babilônia. Então, o mundo espiritual é muito real, Raul. Legal. Bom, pensando que vamos fazer aqui uma dinâmica bem legal, eu vou fazer o papel do público. Eu nunca ouvi falar do mundo espiritual, eu não sei o que é, mas esse mundo espiritual de alguma maneira intervém na minha vida. Eu crendo nele ou não, como se fosse a lei da gravidade. Se eu acredito na lei da gravidade ou não, nosso pezinho tá grudado no chão por causa que tem uma força me prendendo ao solo e não me deixa sair flutuando e voando. O mundo espiritual deve ter as suas leis, deve ter as suas interações com o mundo material. Hoje, se tu pudesse me explicar ou começar a desvendar um pouquinho esse fio, puxar esse fio. A pessoa que hoje está do outro lado da tela lá vendo a gente, e ela tem dúvida sobre o que é esse mundo espiritual. Porque ela ouve falar de espírito, espiritualidade, né? O que é o mundo espiritual para um leigo? Se tu pudesse começar tentando trazer para nós essa explicação, como se fosse uma criança de 10 anos. O mundo espiritual. Tu já me trouxe aqui, naturalmente, algo bem didático, mas eu queria explorar um pouquinho mais, para nós começarmos a puxar esse fio. Ele é tão material quanto esse microfone, quanto esse ambiente. Ele é maior que o mundo material, o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele interfere no mundo material, mas o mundo material também interfere no mundo espiritual. Se a gente pudesse fazer uma resenha para explicar o que é o mundo espiritual de uma maneira para um leigo, como é que tu começaria essa explicação? Eu começaria com as experiências que eu tive, tá? Eu tive algumas experiências na minha conversão referente ao mundo espiritual, porque o mundo espiritual a gente percebe ele de diversas maneiras, né? A minha experiência foi quando eu logo me converti. Então, eu era uma pessoa que era envolvida com drogas desde a infância, né? Vindo de uma família com bastante disfunção dentro de casa, com alguns traumas, vivendo algumas coisas, vindo debaixo digamos, de maldições na parte de jogo do meu avô, passando para meu pai, passando para mim. Então, algo que já vinha de geracional. E uma das primeiras experiências que eu tive, logo nos primeiros meses, foi numa noite que eu tive uma insônia muito forte, porque eu não conseguia dormir porque eu ouvia correntes. Ao lado, a gente morava numa casa de esquina. Meus pais moravam numa casa de esquina, nessa época eu morava junto com eles. Né? E eu via muitas correntes e cachorros latindo a noite inteira, e eu ouvia como eu estou te ouvindo aqui, conversando contigo, eu ouvia audivelmente, e um barulho forte, e eu abria a janela do quarto, olhava a rua, não tinha nada, não tinha cachorro, não tinha corrente. Quantos anos tu tinha nessa época? E nessa época eu tinha 21 anos. 21. Logo que eu me converti, tinha 21 anos. Foi quando me converti de 20 para 21, ali nos primeiros meses de caminhada, nas primeiras experiências. Inclusive, eu tava fazendo um curso de intercessão na época. Tu tava caretão, não tava? Tava caretão. Não. Zero. Não. Não, tô perguntando pra alguém pode falar. Né? Claro, não. Tava careta, limpado. Transformado, já. Entendi. Já tinha se convertido. Já tinha me convertido, já tinha me batizado, já tava nos caminhos com Jesus. Legal. Já tava era nova criatura já. Já era nova criatura, já sabia, né, quem era Jesus na minha vida, já tinha experiência, já tinha sido batizado no Espírito Santo, entendeu? Já orava em línguas, então já tinha minha vida transformada. Isso foi com em torno de uns 8 meses. Entendi. 8 meses, né? Entendi. E às vezes o mundo espiritual também, ele... Porque a gente vai falar um pouco, né, de demônios, né? Ele usa pessoas também. Né? Porque demônios usam pessoas. E essa experiência das correntes foi muito forte. Porque tu ouvia corrente como se fosse corrente arrastando. Como se fosse corrente arrastando. Isso, exatamente. Como se fosse corrente arrastando, e é algo muito pesado, querendo falar, como se fosse vozes falando que eu não sairia, eu não seria limpo, eu não seria transformado, eu não seria mudado, eu não abandonaria a minha vida que eu tive antes de aceitar Jesus, isso já com 8 meses, já nos caminhos do Senhor, já, né, firme com Ele, sabendo realmente quem era Jesus na minha vida. O que Jesus tinha feito na minha vida. Eu fui num culto, nesse culto... Eu fui num culto, fui tocado pelo Espírito Santo, fui tomado pelo Espírito Santo e nunca mais usei droga.
Eu peguei tudo que eu tinha de droga dentro de casa, joguei no vaso sanitário e dei Instantâneo, descarga. assim? Instantâneo. Foi algo, Uau. foi Deus, né? Deus curou minha vida. Deus me transformou minha vida. Então foi num culto e depois daquele culto nunca mais. Porque foi uma visitação de Deus, foi algo espiritual que Deus fez, uma libertação que Deus fez na minha vida. Também foi um movimento espiritual, né? E essa experiência que eu tive, assim, falando do mundo espiritual, com ouvir audivelmente, às vezes muitas pessoas possam estar em casa aí, às vezes vê vulto, às vezes vê coisas assim, né? Nosso próprio curso que a gente teve aqui na nossa Intercessão, né? de intercessão aqui na Carral, tu tava dando uma aula, gravando uma aula e um quadro se movendo na tua casa, né? Então, a gente teve relatos de outras pessoas que estourou fogão, de outras coisas, quando a gente estava dentro da aula falando sobre o mundo espiritual, né? Então, eu acho que essas vivências, assim, do dia a dia que mostra o que é o mundo espiritual. Às vezes, o leigo tá vendo em casa, não, mas eu vejo o vulto direto, tá, beleza, pode ser parte psíquica, pode ser uma ilusão de ótica. Ilusão de ótica, mental, pode ser mas também pode ser o mundo espiritual. Pode ser também o mundo espiritual. Tu falou uma coisa aí, e aí eu vou emendar a segunda pergunta. Normalmente, o que eu creio, né, Ismael, que é muito fácil discernir se é Deus falando contigo ou se é Satanás falando contigo. Satanás te chama pelos pecados, te aponta pelos teus erros, e Deus vai sempre te chamar pelo nome. Tipo assim, então eu penso que nesses momentos pode ser que seja um momento de transição da nossa vida. Eu creio que tu é um cara que tem um chamado para ser intercessor. Eu creio, mas pode falar se concorda ou não, mas é a minha percepção dentro do que eu já pude ver tu ministrando, pude ver tu explorando esse mundo. Quando uma pessoa que vê vultos, uma pessoa que ouve sons, daqui a pouco cheiro, tu me lembro que na aula tu falava muito sobre que o mundo espiritual se revela por cheiros, enfim. A pessoa está vivendo isso lá hoje. Qual o passo dela para entender que aquilo é espiritual e não é emocional? Como é que ela consegue desenvolver, melhorar um pouco esse caminho, esse conhecimento? Até para que ela possa se achar. Daqui a pouco eu tenho uma pessoa que pode estar daqui a pouco vivendo... Vou dar um exemplo. O que tu estava falando, tu estava numa curva de vida, né? Tu estava saindo de um lugar e indo para outro, né? Então, e o inimigo te chama pelo teu pecado e não pelo teu nome. Quem chama pelo nome é Deus. Então ele tá chamando pelo pecado. Tipo assim, tu não vai conseguir. Então ele sempre aponta para da onde tu tá saindo. Algumas pessoas talvez ainda não encontraram Jesus, ainda não estão num caminho, mas estão vendo o mundo espiritual se manifestar de alguma maneira. Eu imagino, não sei se é possível, mas imagino que de alguma maneira os olhos espirituais dela tá vendo vultos, cheiros, coisas quebrando dentro de casa. Há um manifesto ali. Como é que a pessoa consegue gerar um pequeno discernimento para saber que aquilo é espiritual e não é apenas um vidro que estourou, não é apenas um vulto que ela viu passar da cabeça dela? Como é que ela começa a abrir esse véu? Como é que tu daria de dica aí nessa pra tu? É algo simples, né? Vamos lá. João 10:10 vai falar o quê? Que Satanás, ele é um ser que ele não cria nada. O único que é criador é Elohim, Senhor Criador, Deus Criador. Deus que cria, Deus criou os céus e a terra, né? E o mundo e as coisas que nele existem. Então Deus criou. Em Gênesis a gente vê Deus criando. Satanás, ele não cria, ele copia. A primeira coisa que ele faz é copiar. Ele não tem nada. E Jesus, ele vai falar sobre Satanás, que ele tem 3 funções, que é matar, roubar e destruir. Então, se tu começa a ver muita coisa destruindo, muita coisa estragando... Agora, há pouco tempo atrás, eu estava conversando com a minha esposa, eu tive como o mundo espiritual. O mundo espiritual, o inimigo e as coisas do mundo espiritual, eles agem através de legalidade. Então, ele é um ser legalista. Se não tem legalidade, ele não tem poder para atuar. Mas se ele tem legalidade, ele tem poder. Então, para as pessoas começarem a entender, começou, que nem lá em casa agora, há pouco tempo atrás, começou a estragar a geladeira, estragou a geladeira. Aí deu um mês, estragou o micro-ondas. Aí deu um pouco antes, tinha estragado a máquina de lavar. São coisas naturais? Óbvio, são coisas naturais. Mas também tem o espiritual. Porque não pode do nada acontecer da tua TV chegar e queimar em casa. Ou do nada tu tá ali enfrentando uma batalha espiritual e do nada estragar alguma coisa. Então sempre, óbvio, tô falando de coisas naturais, né? Mas também tem envolvimento espiritual. Porque esse é o papel dele. É matar, roubar e destruir. Só que o inimigo, ele atua com legalidade. Se nós damos legalidade, se nós abrimos a porta para ele entrar, ele entra. Se a porta estiver fechada, é acesso negado.
Então ele não entra. Entendi. Tu tá dizendo que, vamos lá, uma TV minha queimar é natural. Uma TV minha queimar, meu micro-ondas, minha geladeira e meu carro estragar, eu já preciso começar a ficar atento Claro. que tem alguma coisa acontecendo. E aí, tu tá me dizendo que isso, esse agir, né, esse roubar, destruir, estragar um carro de alguma maneira é destruir. Se eu tô ficando cansado demais, imagino que é roubar a minha paz, talvez roubar a paz de uma família, tem alguma composição. Sim. Eu estou dando legalidade para que o inimigo haja nesses lugares, e esses efeitos materiais é a revelação de que o mundo espiritual está agindo na minha vida, é isso? Sim. Uma das revelações é... Por quê? Paulo ele vai falar lá na carta aos Coríntios, ele vai falar pro povo lá, o povo em Coríntios ele andava muito murmurador. E aí Paulo ele vai citar Moisés, lá quando o povo também estava murmurando no deserto, e aí ele fala que a murmuração ela dá lugar ao devorador. E a murmuração ela é pecado. E a murmuração ela abre brecha para o devorador. Então, quando eu tiver murmurando, isso foi até uma conversa entre eu e minha esposa essa semana que passou, referente a isso. Um questionamento entre nós, porque a gente é um casal de intercessores, de pessoas de oração. E no momento de reflexão, de oração, de conversa, a gente se perguntou um pro outro, será que nós não demos lugar ao devorador através das murmurações e das reclamações? Será que nós não estamos reclamando e murmurando demais? Porque o mundo espiritual também reflete no natural. O devorador ele vai destruir coisas que Deus te deu. Só que ele só vai destruir coisas que Deus te deu se tu não cuidar das coisas que Deus te deu. Deus te deu a tua casa. Deus te deu tua família. Tu não tinha casa, tu não tinha família. Deus te deu um carro, tu não tinha carro. Deus te deu. Né? Deus te deu filhos, tu não cuidou dos teus filhos. Deus te deu. Se tu não cuidar, o devorador vai pegar. Pô, olha aqui. E isso é o mundo espiritual, pra te ver, é natural. São coisas naturais, mas ela primeiro nasce no mundo espiritual. A palavra de Deus vai dizer lá em Gênesis, vamos contextualizar um pouquinho mais, né? Legal. Eu gosto, foi um dos questionamentos, eu acho que, não sei se tu te recorda, uma das aulas que eu falei, hoje eu vim para dar um nó na cabeça de vocês, não sei se tu estava nessa aula, mas eu vim realmente para dar um nó na cabeça das pessoas que estavam lá. Aqui o lugar pra te dar o nó e desatar o nó. A gente tava emaranhado, né? Então, ou eu vou emaranhar a sua cabeça um pouquinho, ou eu vou desemaranhar toda a sua cabeça, né? Porque a palavra de Deus diz assim, que Deus criou a terra e ela era sem forma e fazia. Então, nesse forma e vazia, a gente crê muitas coisas que o Lúcifer, né, que era um anjo de luz, que primeiro o nome dele era Lúcifer, um anjo de luz. Ele cuidava de uma parte, ele era responsável. Se a gente for ler o livro de Ezequiel, o livro do profeta Isaías, vai falar que dele saía sons, tamborins, sons. Então, né, quase um levita. Ele era um querubim, né? Um dos anjos que pegava fogo lá, que estava no trono, lá perto do trono, adorando a Deus e louvando a Deus e, né, entronizando o nome de Deus. Então ele era um dos responsáveis. E a palavra vai dizer que ela sem forma e vazia. E que o Espírito de Deus, ele parava sobre as águas. Alguns teólogos creem que nesse período foi quando Lúcifer se rebelou contra Deus e foi, né, expulso do céu junto com um terço de anjos que se rebelou contra Deus. Então, quando a gente vem falar do mundo espiritual, Lúcifer, ele representa um demônio. Tanto que aqui na cidade de Gravataí, a gente está na cidade de Gravataí, né, queria se levantar uma estátua sobre Lúcifer, né, que é Satanás, né, que é o chefe dos demônios, né, digamos, né, né? Então, a parte dessa questão do mundo espiritual e de Lúcifer, que a gente até falou muito na aula ali dessa questão, Ismael, mas como assim? Ela era sem forma e vazia? Não, se tornou sem forma e vazia por uma ação espiritual, que foi a expulsão de Lúcifer do céu para ele morar nas regiões celestiais. Ele está nas regiões celestes. Ele não está nas pessoas, mas ele pode influenciar as pessoas. Ismael, ele pode entrar dentro das pessoas? Né? Pode. Se haver legalidade, ele pode. O Gadareno, quando ele estava em Gadara, ele deu uma legalidade para a atuação de Lúcifer. Né? O Gadareno, a gente vê a história de Gadareno, a gente vê a história
da criança que chegou lá e os discípulos tentavam expulsar o demônio dela e eles chegavam para Jesus e falaram: Jesus, eles não nos obedecem. E aí Jesus vem falar que certas castas de demônios só saíam com jejum e oração. Então, quando a gente vem falar do mundo espiritual, ele é um pouquinho mais amplo e mais complexo do que algo muito simples. Mas ele também pode ser simples e prático, conforme a gente falou ali da parte de João 10:10, do diabo ele veio para matar, roubar e destruir. A gente consegue perceber o mundo espiritual também dessas maneiras. O mundo espiritual também reflete uma parte emocional. Ele também gera... Porque como há uma hierarquia nos céus, então há um demônio, como a gente falou, o diabo veio para matar, roubar e destruir. E quando nós falamos dos céus e no mundo espiritual, se a gente for ler em Apocalipse, diz que os céus não haverá choro, não haverá ranger de dente, não haverá mais doença, não haverá mais morte, não haverá mais nada. Então, se tratando de céus, não há isso. Se tratando de terra, há. A doença, a choro, a morte, a dor. Então, o inimigo também ele atua nisso. Às vezes uma depressão tem a parte espiritual, tem a parte clínica. Mas também tem a parte espiritual. Às vezes uma pessoa está com depressão, realmente ela tem a parte clínica. Ela necessita do remédio, para controle, para um monte de questões, mas também tem a parte espiritual, que é o aprisionamento na depressão. Quantas pessoas são depressivas hoje e não conseguem sair da depressão? Porque é um aprisionamento espiritual. Assim como o gadareno estava diante do cemitério em Gadara, e Jesus chegou, e o que aconteceu no momento que Jesus entrou na vida do gadareno? Porque Jesus chegou no ambiente, os demônios falaram: o que tu queres comigo? Não foi o gadareno que falou, foi os próprios demônios, porque eles sabiam que no momento que Jesus entrasse na vida do gadareno, o gadareno ele seria outra pessoa. Tanto que ele, depois que Jesus entrou na vida do gadareno, ele conquistou 10 cidades. Então, a parte do mundo espiritual também, ela vai falar de hierarquia, né? Ela vai falar de anjos, ela vai falar de principados, de potestades, né? E vai falar de influência. Vou explorar um pouquinho isso aí, que eu acho que é legal para quem tá vendo. Essa hierarquia, se tu pudesse dizer para nós aí, principado, potestade, dominante, explica para nós um pouquinho as principais A palavra hierarquias. de Deus vai dizer em Efésios ali, quando a gente vai falar da armadura de Deus, Jesus através da vida de Paulo, né? Esperando o apóstolo Paulo ele falar sobre a hierarquia. Principados, potestades e dominadores, né? E eu acho que esse mundo... Principados, normalmente, ele atua sobre uma nação. Ele vai atingir uma nação, ele vai controlar uma nação. Então, ele vai reger sobre uma nação. Vamos dizer, sobre o Brasil, hoje o Brasil diz que a padroeira é Aparecida, né? Digamos hoje que, se tu for ver aí, referente à parte de catolicismo, tem uma padroeira sobre a nação. Hoje, se tu for na Itália, tem um padroeiro sobre a Itália. Se tu for hoje na Argentina, tem um padroeiro sobre a Argentina. Se tu for nos Estados Unidos, qualquer lugar do mundo tem um padroeiro. E esse padroeiro normalmente é um principado. Né? É um príncipe, é aquele que coordena. Agora, a gente vai falar de potestade. Potestade, normalmente, ele coordena uma cidade, um estado. Normalmente uma cidade, ele está ali regionalizado, ali, aquela influência... né, que está ali. Quando a gente vai numa cidade que tem muita miséria, a gente vai ver, bom, aqui tem uma influência específica de miséria. Não é só um estado social de miséria. Não é só um estado mental, quando tu entra num lugar, num ambiente onde tem muita miséria. Não é só. Também tem uma influência espiritual para estar ali. Né? O budista acredita muito, e também o cristão acredita muito em questão ali das entidades. A Maria Mulamba. A Maria Mulamba ela atua muito com sujeira, com pobreza, com miséria. E ela não traz só a miséria natural. Ela traz uma miséria também intelectual, ela traz também uma miséria mental, também traz uma miséria espiritual. Então essa influência quando atua. Então quando a gente vem falar de potestade, quando tu vai num ambiente, tu vê por exemplo, um ambiente de promiscuidade. Então ali tem uma influência atuando específica de promiscuidade. Então eles não atuam em pessoas, eles não são... eles atuam sobre a cidade, sobre a região, eles governam, eles liberam governo sobre aquilo. Agora, quando a gente vai falar de hoste, quando a gente vai falar de hoste, de dominadores, aí sim, aí eles são aqueles que realmente eles atuam sobre as pessoas, eles exercem uma influência sobre a vida da pessoa, ou eles exercem uma influência na pessoa. Entendi. O gadareno, ele estava recebendo uma influência
nele. Tudo que ele fazia era através de influência dos demônios. Os demônios estavam com ele. Isso, estavam com ele. Agora, a gente vai ler em primeiro livro de Reis, sobre a Jezabel. A Jezabel tinha uma influência sobre a vida dela. Então, até no meio cristão, Jezabel é um termo que, né, pejorativo, exato. Só que também ela foi uma pessoa, né? Ela foi uma rainha, né? Então, ela governou também sobre Israel ali, junto com Acabe, né, que era o marido dela. Então, ela tinha uma influência sobre ela que regia sobre aquele ambiente ali de Israel. Então, ela tinha uma influência que ela promovia a promiscuidade e outras questões mais, né, que a gente não vai ter tempo hoje para ir. Então, principado, ele sempre rege, ele não vai reger, ele é como se fosse como é que eu dizer assim, uma cadeia de governo. É uma hierarquia. É uma hierarquia, Exato. A palavra correta é hierarquia, é uma hierarquia. Então, vamos lá. Vou fazer um apanhado que é muito fio puxado. É, muito fio. Vamos lá, vamos puxar um fio, porque hierarquia. Vamos dar um exemplo. Com Deus, nos céus, a palavra de Deus falou que caiu 1/3 de anjos, né? 1/3 de anjos foi derrubado com Lúcifer. Então não tem como 1/3 tá em todos os lugares, né? Demônio não tá. Então é hierarquia. Então fulano vai pra lá, fulano faz isso, fulano... Há uma estratégia de domínio. Estratégia de domínio, exatamente. Então eles sabem o que tem, por exemplo, o que atua hoje em Gravataí? Né? Qual a influência que rege hoje a cidade de Gravataí? É a presença de Deus? É Deus? Não. Tem uma influência. O Ismael, tu tá decretando? Não, tô decretando nada. É o que tá acontecendo. Morte no trânsito. Todo final de semana tem morte no trânsito. Né? Então tem uma peculiaridade, tem algo sobre esse lugar, sobre esse território. Sobre a cidade. Isso. Território. A gente fala da cidade de Alvorada, sempre né, tem o tom pejorativo da cidade mais perigosa, né? Ou sei lá, a cidade de Porto Alegre tem um tom pejorativo disso, de X, daquilo, aquele outro, né? Que tu vê coisas acontecendo naturalmente, é um reflexo do espiritual. Do que o movimento espiritual tá tocando naquela cidade. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, vamos dizer lá, o tráfico de drogas, né? Aquela parte mais pesada de roubo, de assassinato, então, né, São Paulo, né, tem questões além ali, por exemplo, também do tráfico, do assassinato, mas tem algo mais pesado, vamos dizer, aquela região, por exemplo, vamos dar uma região clara, que é clássica, de prostituição infantil, que é o Nordeste. Né? Então, quando a gente vai falar do mundo espiritual, a gente vai falar de Moloque. Quem era Moloque na Bíblia? Moloque era um deus, né, que eles sacrificavam as crianças a ele. Que em forma de adoração eles entregavam as crianças, né, como uma forma de adorar. Então, quando a gente fala de crianças, normalmente tem uma influência de Moloque. Moloque, ele vai se apresentar de diversas caras, de diversos nomes. Moloque, ele é um principado. Então, quando tu vai ver algo muito forte sobre a vida das crianças, sobre a vida de sacrifício de criança, sumiço de criança, desaparecimento de criança, tu vai ver essa influência toda. Tu vai ver esse principado, né, regendo sobre aquela cidade, aquele estado, né? Hoje o Brasil é um país continental, né? Um país muito enorme, grande, né? Os Estados Unidos é um país continental. Então, a gente vê essa influência, assim, né, hoje agindo, né? Sobre o território. Sobre o território. Então, o que ele tá falando, a gente tem, vou pegar do primeiro ponto que trouxe lá do indivíduo. Então, se eu sou uma pessoa murmuradora, vamos imaginar, eu tô reclamando que meu carro quebrou, só quebrou porque eu tenho carro. E quem dá é um e quem rouba é outro, quem destrói é outro. Então eu tenho que ter essa noção. Eu tô fazendo um apanhado agora do que foi falado, vou até chegar aqui para a próxima pergunta. Há uma sequência de quebras dentro da minha casa, dentro dos meus processos, eu tenho que estar atento de que não é coincidência, tem uma coisa natural que quebrar uma coisa. Agora, quebrar várias coisas ao mesmo tempo é um sinal de que o mundo espiritual, de alguma maneira, está entrando e ou quem está comigo está dando brecha para isso, né? O segundo entendimento é que existe uma hierarquia no mundo espiritual, onde ela, de uma maneira territorial, ela domina, vamos pensar assim, desde um comando de país, depois de um comando de estado, vamos pensar assim, de um comando individual, até o indivíduo chega. E algumas coisas que a gente consegue ver com os olhos materiais, vamos dizer assim, eu consigo ter uma pequena ideia do que o mundo espiritual está me falando. Por exemplo, ambientes cidades ou locais que eu tenho determinados crimes, ou um número de criminalidade específica, sumiço de criança,
a prostituição, aquilo vai refletir de alguma maneira, aquele ambiente físico de alguma maneira está refletindo o mundo espiritual. Outra coisa que tu trouxe que é muito elemento. Eu posso ter uma dificuldade de curar uma doença psíquica, uma doença emocional, talvez, ou sim, um reflexo do mundo espiritual naquela dificuldade de superar aquela doença emocional. E eu preciso ter discernimento para isso. Então, o que a gente está trazendo aqui é, o mundo espiritual, nessa linha que está falando, ele é tão real que ele inclusive influencia o que eu estou tentando tratar como material. Então, vamos lá, eu estou tentando resolver coisas materiais e, na verdade, eu preciso trabalhar numa batalha espiritual. Aí eu quero que tu me traga um pouquinho desse universo da batalha espiritual, para eu poder conectar. Talvez a pessoa esteja vivendo lá agora, ou nós possamos estar vivendo todo o tempo aqui do nosso lado acontecendo uma batalha espiritual. Eu queria entrar nesse tema contigo dentro desse contexto que tu trouxe. O que é a batalha espiritual? Como ela acontece? Ela é o tempo todo? Ela é eterna? O que é a batalha espiritual para aquela pessoa que precisa entender um pouquinho mais, quer mergulhar um pouquinho mais nesse mundo espiritual? Quando fala da batalha espiritual, cara, a batalha espiritual ela acontece só no mundo espiritual, ela acontece no mundo espiritual e reflete no mundo espiritual. Eu estou te provocando que na Bíblia às vezes tem uma batalha espiritual que acontece o espírito contra a matéria, né? Então, quero explorar um pouquinho mais desse conhecimento contigo. A maior batalha espiritual hoje, Raul, é o espírito contra a carne. Tá. Né? Paulo, ele travou uma das maiores batalhas espiritual dele, foi que a gente vai falar também, né? Gosto de citar muito Coríntios, porque Coríntios foi uma... É da onde vem a nossa guerra não é contra a carne, nem contra... Não, isso aí é em Efésios aí, tá. né? Ele vai falar da armadura de Deus, mas eu gosto de citar muito Paulo, porque Paulo ele vai falar de uma batalha que ele travou. Que ele narra em... O espinho da carne dele? Espinho da carne, isso. Que ele narra em segunda pessoa, só que ele é a pessoa. Porque foi pra Deus que ele deu excelentes revelações, foi Deus que deu... Ele que teve excelentes revelações. E aí ele vai falar de uma batalha da carne e do espírito. Ele também fala, Romanos fala muito sobre isso. Eu acho que a maior batalha espiritual hoje que nós, seja cristãos ou pessoas que querem conhecer mais Jesus e estão, né, querendo conhecer mais a Cristo, é a carne e o espírito. A maior das batalhas é essa. Né? É uma vida de santidade, uma vida de santificação, uma vida de pureza, né? Uma vida de renúncia. É uma das maiores batalhas espiritual. É a carne e o espírito. Não tem outra. Então, Paulo, ele falou pela excelência das revelações, lhe deu um espinho na carne para que ele não se gloriasse das revelações que Deus tinha dado para ele, que as revelações que ele teve de Cristo, as revelações do Evangelho, né? Então, quando a gente vai falar de batalha espiritual, tu falou um pouco da parte emocional que a gente citou antes, né? Eu vou te fazer uma pergunta para ver se tu vai entrar na minha linha de raciocínio. A mulher do fluxo de sangue, ela tinha a doença dela era espiritual ou natural? Pois é, me parecia que era natural. Tá, ela tinha um fluxo de sangue natural. Mas como foi a atuação da cura dela? Foi natural ou foi espiritual? Espiritual. O cego, quando Jesus fez lama e botou nos olhos dele, porque ele curou 2 cegos da mesma maneira com lama, né? Só de formas diferentes. Perfeito. Um ele mandou lavar, né? E o outro também tem da visão da árvore, turma, né? Que ele via as pessoas. Tem 2 fases da cura. Da cura. Ele homens em forma de árvore. Isso, exato. Tá. Né? Foi natural ou foi espiritual? Foi espiritual. Ele curou algo natural. Vamos começar assim, né? Ele curou algo natural através de uma força espiritual. Uma força espiritual, exatamente. Então, quando a gente for falar do mundo espiritual e da espiritualidade, não tem como não anexar Jesus. Jesus fez coisas espirituais. Tá. No mundo natural. Então, uma cura, ela é espiritual. Natural. Né? Então, o cego de Jericó, o coxo no tanque de Betesda, de João 5, que vinha um na frente dele, e sempre vinha um na frente dele, e quando os anjos agitavam as águas, quem que estava agitando as águas? Era um homem? Era algo natural. Se acreditava que eram anjos, né? Se acreditava que eram anjos. A Bíblia relata que era anjos. Né? Ela determina que eram anjos. Ela determina. Era a crença da época e ela não contraria, pelo menos na palavra ela não fala que não era. Não tem nada ao contrário. Nada ao contrário. Ela certifica que era anjo. Então, era um movimento espiritual, né? Trazendo uma restauração natural. Tá, legal. Aí, não foge daí, agora eu peguei num ponto legal que eu preciso engatar outra pergunta. Entendi, há coisas naturais que podem ser consertadas através do mundo espiritual, então naturalmente, pensando na lógica, há coisas que também são estragadas a partir do mundo espiritual.
Tamo junto. Aí a gente tá construindo um raciocínio bem legal, um fio bem bacana aqui. Há algumas doenças naturais que podem ser curadas de maneira naturais, mas há doenças naturais que só serão curadas por maneira espiritual. Os milagres dão um gabarito disso. Nessa linha, é qualquer movimento espiritual que pode curar? Deixa eu melhorar a minha pergunta. Se eu passar, sei lá, uma vela no meu corpo, se eu ir para uma religião, para uma crença que mexe com o mundo invisível, que se identifica com o mundo espiritual, vamos tentar colocar, é só subjetivo, não vamos tentar elencar de uma maneira técnica, mas na prática vamos chamar o invisível de espiritual e o visível de material, só para deixar mais simples para todo mundo. Quando eu vou buscar cura espiritual, o meio define se o espiritual é para um lugar legal, para um lugar bom, ou ele define se é para um lugar ruim. Vou melhorar minha pergunta. Quero melhorar uma doença, destravar uma questão financeira, quero parar que as coisas parem de quebrar na minha casa e alguém me fala que eu tenho que largar alguma coisa, fazer algum tipo de trabalho, que eu tenho que fazer algum tipo de mentalização. Sei lá, me dão um caminho espiritual diferente daquilo que a Bíblia me ensina. Isso também é espiritual? Isso é legal? Isso é mal? O que é isso? Vou melhorar mais ainda a minha pergunta. Se eu buscar uma religião diferente da cristã do que a Bíblia que a gente crê segue, vou buscar lá nos espíritos ou no mundo espiritual, eu tô indo buscar no lugar certo ou eu tô só complicando mais o meu problema? Tá só complicando mais o seu problema, né? Porque... Vamos para Jesus, né? Jesus estava no deserto, 40 dias jejuando. Uhum. Aí Satanás se apresentou a ele e falou: se tu me adorares, se prostrar. Se tu te prostrares a mim. Porque ele queria a adoração que só Deus é dada, né? Então, eu te darei isso. Tanto que ele levou Jesus ao pináculo e mostrou, né? Eu te darei isso tudo, te darei aquilo, né? Se tu me prostrares. E aí Jesus, ele foi tentado através da palavra. Né? Através da palavra, só que Jesus respondeu ele através da palavra. Né? Que nada pode contra a verdade senão a verdade. Também Paulo vai falar sobre isso, que nada pode contra a verdade senão pela verdade. Então não há cura fora de Jesus. Amém. Não há restauração fora de Jesus. Não há resolução. A gente fala que é varrer o problema para debaixo do tapete. Tu pode ter uma falsa sensação que o problema foi resolvido, mas o problema não foi resolvido. O problema tá ali. Porque é uma dívida. Né? É um pacto. Então tu tem um pacto. Só que essa dívida já foi paga na cruz do Calvário. Jesus já pagou essa dívida por nós na cruz. Então toda dívida que nós temos, ela já foi paga na cruz. Jesus já morreu pelos nossos pecados. Jesus, ele já morreu pela nossa salvação, porque a salvação ela é dada de graça, né? De graça recebi, de graça dei. Então Jesus recebeu o envio de Deus, né? Ele foi enviado ao mundo para amar o mundo de tal maneira, né? Então ele foi enviado de graça. Ele não cobrou pela salvação. Tanto que quando Jesus ele vai entrar, quando você está falando, né? Eu vou fazer isso, fazer aquilo. Na época de Jesus, quando a gente vai falar dos vendilhões expulsos no templo, o que eles estavam vendendo? Na época, os teólogos creem que eles estavam vendendo salvação. Se nós formos ler histórias mais antigas, pegar histórias da época de Jesus, até mesmo em livros de história, eles vão falar do catolicismo, eles vão falar sobre a venda de pombas, porque eles criam, né, simbolicamente na pomba que desceu sobre Jesus, depois do batismo de Jesus, né, que a pomba, que representa o Espírito Santo, que muitos usam como o símbolo do Espírito Santo, né, e anexam ao Espírito Santo, que eles criam que a pomba dava a salvação. Então aquele sacrifício, aquela venda da pomba, eles apresentavam a pomba. Por isso que Jesus chegou no templo e viu os sacerdotes vendendo a salvação, porque a salvação ela veio de graça. Então hoje não tem uma troca, eu vou fazer isso para isso parar, não. Para te fazer parar isso na tua vida, tu tem que te posicionar e te santificar. Tu tem que fechar as brechas. Não tem como a atuação do inimigo. Então, quando a gente vai falar de influência, a palavra de Deus vai dizer que Satanás, nosso adversário, ele anda ao derredor. Não é ao redor. É derredor. Então é além. Então ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Tá. E então, para chegar até nós só com legalidade. Só com legalidade. E onde há legalidade, onde não há presença de Deus. Onde Deus está, Satanás não está. Tá. Onde há luz, não há trevas. Porque a palavra de Deus vai dizer que a luz
ela não tem comunhão com as trevas. Não tem como ter comunhão entre luz e trevas. O próprio Paulo vai falar sobre isso. E Paulo também ele vai falar dos anjos, os anjos de luz que parecem anjos do Senhor. Os falsos anjos. Porque Lúcifer, ele era um anjo de luz. Então eles se apresentavam como luz, eles se apresentavam... Então não há cura sem ser através O cara só vai aumentar o problema dele. Vai aumentar o problema dele. Hoje, então, se eu entendi corretamente, e aí a ideia é puxar esse emaranhado mesmo, hoje, religiões, por exemplo, espírita, umbanda, quimbanda, candomblé, voodoo, o que se manifesta lá? O que é? São demônios? O que se manifesta lá? São demônios, não é o Espírito Santo. Lá naquelas manifestações, então é um mundo espiritual. O Espírito de Deus, ele não precisa de nada. Ele não precisa de nada em troca. Toda religião, tu pode pesquisar qualquer religião, ela tem que dar algo em troca para tu receber algo. Tu tem que ofertar algo, tu tem que entregar algo. E Cristo, ele entregou tudo. Ele entregou a sua vida por nós. Então, a fé cristã não precisa entregar nada. Nada, não precisa dar nada além do teu coração para Deus. Além da tua vida para Deus. Mas a minha vida é muita coisa. Não, a tua vida é o teu coração. É deixar Ele guiar a tua vida. É Ele, o Espírito Santo, vir morar, fazer morada na tua vida. Né? Ele habitar e guiar. Então, nessas outras crenças, nessas outras religiões, eu costumo dizer algo muito polêmico. Eu gosto de citar isso, porque todo mundo fala, né? Tem um jargão aí fora que diz que todas as religiões levam a Deus. E eu creio que todas as religiões levam a Deus. Porque eu creio no juízo final. Em algum momento vai encontrar. Vai encontrar Deus. Só que aonde tu vai estar... Mas aonde tu vai morar depois de encontrar Deus é outra coisa. Aonde tu vai habitar depois de encontrar Deus é outra coisa. Então, ser cristão também não há certeza que tu vai morar, porque se diante de Deus tu chegar lá, a palavra vai dizer em Mateus 7,7 que em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome expulsei demônios, em teu nome eu fiz tantas coisas, mas ele vai chegar lá pra ti e vai falar: apartai-vos de mim, vós que pratiqueis o quê? Iniquidade. Aí, iniquidade, a gente está falando também do mundo espiritual. A iniquidade é uma raiz. A iniquidade, ela não é um pecado, não é algo... Quebrou a xícara. Quebrei aqui a xícara do café. Algo ocidental. Não, iniquidade é quebrar diversas xícaras várias vezes da mesma maneira. Uma constância no pecado. Tu saber que adultério é pecado e continuar adulterando. Tu saber que mentir é pecado e continuar mentindo. Então, quando a gente vai falar do mundo espiritual, a gente não tem como não falar de Apocalipse também, 22, né? A palavra de Deus vai dizer que aquele que é limpo, ele se limpe mais. E aquele que é sujo, se suje mais. E ele também vai dizer que aqueles que herdarão o reino dos céus, em Apocalipse, são os fornicadores não herdarão, os homicidas não herdarão, os suicidas não herdarão. Então, há vários aspectos, há várias condutas que não herdarão o reino dos céus. Então, quando eu falo que todos vão ir, né, que todas as religiões levam a Deus, realmente vão levar. Mas estar com Deus, é só Deus que sabe quem vai estar com Deus. Entendi. Levar a Deus leva. Mas estar com Deus é outra coisa. Porque Deus, ele é paz. Porque o meu reino não é comida nem bebida. A manifestação do mundo espiritual, a manifestação de Deus, ela consiste em diversos pilares, mas um dos pilares que Jesus ele ensina a nós, que o reino dos céus ele não era bebida nem comida, mas ele era paz, alegria e gozo no Espírito. Aí eu pergunto para você que está em casa, você tem paz no teu espírito? Você tem alegria? Esse ambiente que tu tá frequentando, indo, te traz paz, tá te trazendo alegria, te traz gozo. Que é gozo? O que é gozo? Satisfação, né? Te sente completo, te sente pleno nisso que você tem feito, nisso que você está fazendo. Isso tem a ver? Se isso tem a ver, ele traz o reino de Deus. Mas se isso, a partir do ambiente que tu sai dali, te traz um vazio, te traz algo que não te completa, não tem a ver com Deus. Entendi. Tem a ver com o homem. E o homem criou vários caminhos até, tentando ir até Deus. E só há um caminho. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Penso.
Ismael, primeiro, se você tá gostando desse bate-papo, tá gostando desse fio, e tu viu quantos fios já desatou alguns nós na tua cabeça, de certeza, porque na minha desatou. Então curte, compartilha, comenta aí, manda pra alguém. Ismael, se a gente hoje comparasse, vamos pensar assim, um intercessor aqui no protestante e o exorcista na católica, eles se comparam? Eles atuam no mesmo... É só semântica, eu só tô chamando a mesma coisa de coisas diferentes, porque na Igreja Católica há todo um ritualismo, vamos pensar assim, né? Aqui alguém que... Vamos pensar assim, vamos pensar numa cena, eu vou criar uma cena aqui, para nós colocarmos o exorcista e o intercessor, se é que a gente pode chamar assim, tu me corrige. Tem alguém que de alguma maneira foi diagnosticado endemoniado, possuído, possesso, tá ali, tá sobre o efeito, né, sobre a influência, foi a palavra que tu usou, Isso. sobre a influência de um demônio. Né? De alguma maneira, vamos partir daqui, depois a gente vai dizer como a gente valida isso ou não, porque eu vou tentar explorar isso contigo. No católico há o instinto exorcista, né? Alguns estão dizendo que não existe mais exorcista, não existe mais, eu não creio nisso, mas... E aqui, as pessoas várias vezes me dizem, não, em nome de Jesus tu vai expulsar demônios, tu tá habilitado para isso. Lá na Igreja Católica tem todo um treinamento, é uma formação, se eu pudesse falar assim, há uma preparação. A gente está falando do mesmo ato de agir, tirar o demônio de alguém por caminhos diferentes. Já teve essa pergunta, dizia, cara, de um lado protestante, quem que se compara com o exorcista da católica? Essa comparação não tem nada a ver, são atuações diferentes. Vocês entenderam a minha pergunta? Entendi. São coisas diferentes, vamos pra palavra, né? Vamos lá. Então a gente vai falar em Atos ali, e acho que Atos ela vai esclarecer muito sobre os filhos de Seva, né? Tá, boa. Então os filhos de Seva ali, teve uma pessoa possessa ali, os filhos de Seva chegaram e falaram em nome de Jesus, em nome de Paulo, em nome, né, foi lá. E aí os demônios falaram pra ele, ó, Jesus, eu conheço. Paulo, esse eu conheço. Mas vocês, quem é que são? Quem vocês são? Quem é que vocês são? Então a gente vai contextualizar para o mundo natural. É a mesma coisa que aquele espírito falasse assim, não, mas eu tava contigo ontem no motel lá com a amante. Uhum. Sabe? Eu tava ontem lá contigo lá com a atendente do supermercado que tu tratou mal. Uhum. Que tu tirou. Porque ira é pecado. Uhum. A palavra de Deus falou assim, ó, não vos ireis, não deixar o sol se pôr sobre a sua ira. Aí a gente vai falar de outra coisa. A gente vai se aprofundar mais ainda. Que sol... Ali quando em Efésios estava falando de Apolo. Apolo é um principado, é um potestade. Então Apolo lá, ele estava falando lá na Grécia. O Efésios é na Grécia, né? Éfeso é a igreja na Grécia. Se tu for hoje buscar sobre Éfeso, está falando sobre isso. Então a gente está falando de já voltando lá para o mundo espiritual. Então Paulo já estava falando de uma ação espiritual que ia acontecer na vida da pessoa que estava se irando. E os filhos de Seva vão dizer ali que aquele espiritual falando, não, mas peraí. Esses eu conheço e vocês eu também conheço. Mas eu conheço pelo que vocês fazem fora dos bastidores ou fora daquele ambiente que vocês querem tentar me mandar, né? Me expulsar. E também a parte de libertação, vamos falar bem assim. A libertação a pessoa tem que querer. É uma renúncia. O possuído precisa. A pessoa tem que querer. Porque não adianta. Ela tem consciência em algum lugar ali? Se ela tiver. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Sabe, pode ser que uma pessoa nova convertida, ela não entende o que ela realmente naquela, não sabe quem é Jesus ainda, né? Então, vamos dizer ali. A palavra de Deus vai dizer também sobre. Né, quando Jesus vai dizer que de expulsar demônio, que foi expulsado sobre a pessoa, e aquela pessoa que os demônios saíram, a casa estava limpa. E depois os demônios saíram e trouxeram mais 7. O que é isso na parte de libertação? Quando a gente fala de libertação, é o quê? Tu expulsar sem a pessoa querer realmente abandonar aquilo. Entendi. Então, então eu creio que a libertação... volta 7 vezes mais forte. Claro, aquele pecado, ela volta a atuar 7 vezes pior. A pessoa se torna 7 vezes pior do que ela era, entendeu? Porque a casa estava limpa. E aquele demônio saiu em um lugar árido, ele foi e buscou mais 7 e trouxe. Então... Quantas pessoas tu vê que se converteram, aceitaram Jesus, aquela paixão, aquela chama, estavam servindo na casa do Senhor, e daqui a pouquinho ela saiu, voltou pro mundo e foi 7 vezes pior. Tá 7 vezes pior. Né? De repente tu tem um amigo teu aí que serviu contigo, tava na casa do Senhor, né? Tava congregando contigo, e hoje tá 7 vezes pior do que tava
antes de ele conhecer Jesus. Ele piorou. Porque o mundo espiritual, é óbvio que o mundo espiritual ele agiu de uma maneira. Então, eu creio mais em renúncia. Quando a pessoa quer renunciar realmente o que ela viveu, quando a pessoa quer renunciar aquilo que ela praticou, e aí a gente vai voltar um pouco para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele vai falar ali na carta aos Filipenses, ali, vai falar ali para a igreja que ele vai trazer o currículo dele. Então ele descreve todo o currículo. Circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, né? Dos mestres ele era o bambambam, ele era o mais conhecido, e ele pegou tudo aquilo e refutou por perda. A palavra vai dizer esterco, né? Tudo aquilo que ele fazia, que ele era, né, um maior perseguidor, tudo aquilo que ele tinha antes de Cristo, ele refutou por nada. Falou, não, isso aqui não é nada. Eu quero Cristo. Eu quero conhecer a glória de Cristo. E eu quero crescer em conhecer a glória de Cristo. Né? E Jesus ali, na carta dos evangelhos também vai falar que se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O gadareno, quando ele foi liberto, verdadeiramente ele foi livre. Porque ele foi liberto por Jesus. Então eu creio só em uma libertação, eu creio só em uma cura e eu creio só em uma transformação, que é através de Cristo. Então tu nessa linha, tentar conectar uma coisa. Tá claro que a nossa batalha não é contra carne nem sangue. O cara que é chamado de desviado, ele realmente conheceu Cristo ou ele não conheceu e por isso que é chamado de desviado? O desviado, sabe que eu falo dos desviados? Aprendi com um amigo meu que ele tá alongando o testemunho dele. Alongando? Ele tá dando uma alongadinha no testemunho dele, ele tá dando uma... Sabe? O desviado, tu que tá desviado, querido, tu tá só dando uma alongadinha, filho pródigo. Volta pros caminhos do Senhor. Só tá indo lá, não precisa ir até os portos, mas tu só tá dando uma alongadinha no teu testemunho pra impactar, sabe? Ele tá só dando uma... Né, ficar mais ainda. Pra exaltar o nome do Senhor. Não faça isso, querido. Venha pros caminhos, venha, sabe? Não tem... Só ele tem palavras de vida eterna. Só Jesus vai ter palavras de vida eterna. Então eu costumo dizer que o desviado é muito forte falar alguém. Em outros momentos eu já usei disso por imaturidade na fé cristã, né? E às vezes até por falta de encontro com Jesus. Jesus ele encontrou um homem que ele abandonou a empresa dele, o negócio dele, e chamou ele para pescar homens, de pescadores de peixes para pescadores de homens. E esse homem, ele negou Jesus 3 vezes. Então vamos dizer que Pedro se desviou. E por um leve momento, Pedro desviado, Jesus, o que ele fez? Preparou uma fogueira, pescou um peixe de novo e falou para Pedro, lança a rede aonde? De novo, Jesus, pro mesmo lado. De novo, Jesus, tô a noite inteira pescando, não peguei um peixe. De novo, eu acho que eu falei na aula, se eu não falei na aula, ele pescou quantos peixes? 153 peixes. E esse número no hebraico, ela representa uma frase forte, muito impactante. Que quando eles contaram os peixes, que eram 153, ele fala que eu sou do meu amado e ele é meu. Então, quem foi encontrado por Jesus, quem um dia foi tocado, quem um dia recebeu a marca de Jesus, quem um dia encontrou realmente Jesus, não creio nessa palavra desviado. Eu creio que realmente pode ser que ela esteja morna, que é algo ruim, pode ser que ela esteja frio, porque em Apocalipse 3 ali vai dizer, né, que o morno ele iria vomitar. Pode ser que ele esteja frio na fé, pode ser que ele esteja abandonado, porque há muito abandono hoje nas igrejas. Talvez eu falo no modo geral, o abandono da pessoa, do guerreiro, porque a guerra espiritual, Raul, ela é... O inimigo, ele não é leal, não é leal, ele não brinca, ele não tem pena de ninguém, ele veio pra matar e roubar, destruir, o papel dele, que é fazer a função dele. Então há muito abandono, há muito guerreiro, de repente tu tá na trincheira e abandonado, tu já foi um cara de batalha espiritual, de guerra, tu já foi um intercessor, tu já foi um profeta, tu já foi um homem de Deus, usado por Deus, de repente hoje tu tá vendo esse podcast aqui e tu foi... Esquecido pela igreja que tu frequentou, esquecido pelos pastores que tu serviu, esquecido pelos irmãos que tu serviu no campo de batalha, esquecido por líderes, esquecido ou até mesmo tu te frustrou, tu
gerou uma expectativa, né, no homem, né, não botou teus olhos no Senhor, né, e de repente tu tá isolado, porque acontece isso, Raul, as pessoas se isolam. Por medo de se magoar de novo, né, e o mundo espiritual ele entende isso. E ele sabe. Ele sabe quais são os teus pontos frágeis. Ele sabe aonde ele pode armar o laço do passarinheiro. Só que o Senhor quebra o laço do passarinheiro. Então, nessa questão aí, há muitas pessoas também presas nisso, sabe? Entendi. Na verdade, então, não é um desvio. Na verdade, ele amornou, foi pra algum lugar ou tá só isolado mesmo. Às vezes até tava revelando mais os homens do que Deus nesse momento, né? Mas às vezes até o coração dele. O coração dele. E às vezes a gente coloca a expectativa no homem, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente coloca. Sem dúvida. Por isso que a gente é um corpo, alma e espírito. Tem nossa alma. Nossa alma, ela. Então a gente vai falar pro profeta Jeremias, ele fala que o nosso coração, ele é extremamente corrupto e enganoso. Então a palavra coração ali de Jeremias, ele vai falar da palavra do hebraico leb que vai falar de sentimentos e emoções. Então quando a gente vai falar de sentimentos e emoções, as nossas emoções são corruptas e enganosas. Hoje a gente vive um boom da conversão evangélica no Brasil, né? A gente está em 2026 e temos alguns números, algumas estatísticas mostram que aumentou o número de evangélicos, pelo menos declarados evangélicos. E eu creio que um avivamento, se fosse, e eu não creio que isso é um avivamento, para mim em algum nível, e eu não tenho medo de cometer uma heresia, em algum nível tá vendo modinha ser evangélico, e não há uma conversão verdadeira, é uma percepção minha, individual, não reflete ninguém aqui na sala, só eu, reflete isso que eu tô falando. Por que eu tô falando isso? Porque quando tu estuda os avivamentos que aconteceram ao longo da história, há uma mudança na sociedade, independente se o cara se converteu ou não. O crime diminui, os ataques às mulheres diminuem, a política muda. Há um avivamento que transborda para a sociedade. Nós estamos vivendo um crescimento de pessoas que declaram evangélico, mas não muda as estatísticas criminais. Pelo contrário, aumenta mais a agressão à mulher, aumenta mais o sumiço de criança, piorou o indicador. E aí eu quero te perguntar, como um cara que tem eu até depois quero que tu me conte um pouquinho de uma história que viu o mundo espiritual em forma de animais. Eu quero que tu falasse um pouquinho disso antes de nós terminar, que nós estamos caminhando. Mas tu acha que o diabo vai na igreja? Tu acha que o diabo senta na primeira fileira de algumas igrejas? Tu acha que ele tá lá dentro de algumas igrejas que a gente foi lá, verdade, para ver a casa de Deus, e o mal tá lá sentado na primeira fila? Eu acho que o diabo pega o microfone. É mesmo? Fale mais sobre isso, por favor. Eu acho que o diabo pega o microfone. Ele é um ser que se disfarça. Ele é um ser que muda a aparência. Vamos dizer que ele é um camaleão. O ambiente que ele tá, ele muda. Ele é uma pessoa que, né? Vamos lá, não tem, eu creio nisso. Não é que eu creio, é verdade. Onde há a glória de Deus, a gente vai para a palavra de Deus, a gente vai falar. Tu tava falando de conversão, de avivamento. Eu amo falar de avivamento, eu gosto. Ele já li muito sobre avivamento. Teve um avivamento no Canadá, em Toronto, que foi o avivamento do aeroporto. Não sei se já chegou sobre isso. Eles tocavam músicas não faladas, era soaking. Uma das principais canções deles era adoração através de sons. E as pessoas se quebrantavam, choravam, havia um derramar do Espírito Santo. Quando a gente vai falar de avivamento, a gente vai falar de avivamento da Rua Azusa, mais conhecida, é um dos mais conhecidos de São Paulo, daquele Pentecoste, daquele derramar do Espírito Santo, das pessoas orando em língua, de cura, de milagre, de cego voltar a enxergar, aquele avivamento que teve na Rua Azusa. A gente vai falar do avivamento na Inglaterra, através de John Wesley, de tantos outros pregadores, né, de Charles Spurgeon, então, de tantos outros homens de Deus que foram usados para trazer avivamento sobre a nação. Mas a gente fala muito pouco do avivamento de Joel, que está aqui na palavra de Deus. No avivamento de Joel, a palavra de Deus vai dizer que... E também do avivamento de Jonas, que foi um dos profetas que quis fugir da vontade de Deus e através da palavra dele de arrependimento, porque eu creio que o avivamento só vem através de arrependimento. O verdadeiro avivamento só vem através de arrependimento, de uma conversão. Tô até fazendo o sinal aqui, de 180 graus, não tem 360. Não é rodopiar no espírito. Isso não é avivamento. Não é a oração em língua, né? Não é avivamento. Eu creio que o avivamento, ele vem
realmente no impacto, não somente dentro da igreja, mas sim da sociedade. O verdadeiro avivamento na palavra de Deus, ele não impactou somente a eclésia, a igreja, né, o prédio, ou até mesmo os cristãos. Não, o avivamento, ele impactou a nação. O avivamento através de Moisés, ele impactou os israelitas, sim, mas ele impactou o Egito. O Egito perdeu mão de obra, o Egito perdeu pessoas, o Egito perdeu muita coisa. Possivelmente um faraó. Um faraó, exato, entendeu? O avivamento lá, ele impactou muito. O avivamento de Jonas, quando a gente for ler o livro de Jonas ali, ele vai relatar que até os bois se vestiram de saco de pano. Cara, até os bois se vestirem de saco de pano é algo espiritual, muito louco, né? Então, eu creio nisso. Esse é o avivamento que transforma pessoas, ambientes, transforma sociedades. Questão de, tu falou, é fácil se dizer ser cristão. Agora é difícil ser cristão. É difícil dar a segunda face. É difícil perdoar. Então a gente vive um evangelho que a gente não perdoa. A gente carrega a mágoa. Não há renúncia. Não há renúncia. Então eu creio, exato, a renúncia é a palavra que eu falo de libertação. Quando eu vou falar de libertação, eu falo de renúncia. Sem renúncia não há libertação. Sem abandono de cultura, de desejos, né, de ações, não há libertação. Então não há avivamento sem arrependimento. Eu gosto muito de uma música do Livres para Adorar. O Livros para Adorar, ele é do Juliano Som, não sei se já ouviu falar dele, é um adorador aí, bem contemporâneo na minha época de conversão, e ele falava assim, envia avivamento, começa em mim, e fala do arrependimento, através do arrependimento. Então não há avivamento sem arrependimento. Entendi. É o gatilho pro avivamento. Não há avivamento sem mudança. Porque o avivamento ele vai falar de santidade, ele vai falar de temor ao Senhor, ele vai falar de glória de Deus, de presença de Deus. E quando nós falamos de presença de Deus, não tem como a presença de Deus, o santo habitar com o profano, não tem como a luz habitar com as trevas. Então quando tu fala, se há como ter demônio na primeira fila, com certeza. Na fila, eu acredito, não só na primeira fila, eu acredito... Falou, pega o microfone pra... eu acredito que pegue até o microfone para falar, né, de Deus. Entendi. Por que falar de Deus? Quando a gente estava falando de outras religiões, eles não usam, muitas religiões do espiritismo não usa a própria palavra para falar de Deus, eles não falam da palavra através de Allan Kardec falam. E então, outras religiões, cristãos, né? Qual é a diferença hoje de nós para as outras religiões? É o Espírito Santo, é Jesus. É Jesus. Legal. Ismael, se a gente hoje pudesse... Não, antes disso, me conta aquela história que em algum momento, eu não me lembro qual é a linha do tempo que aconteceu, mas eu lembro que tu disse que viu alguma coisa, um animal, como é que tu lembra desse momento da aula? Acho que tinha uma pessoa, tinha uma mulher nessa história, eu não lembro se era uma pastora, se era uma intercessora, que vocês tu vê uma cena, uma espada, como é que tu lembra? Sim. Como é que foi essa história? Conta pra nós, pra ficar registrado. Isso é referente ao mundo espiritual, eu tive uma experiência muito forte com isso. Tava falando disso, minha esposa que tá em casa aí, vai ver depois esse podcast, a gente nem se conhecia, conhecia porque a gente era intercessor junto, na mesma pegada, né? A gente tava num seminário de cura interior e libertação, e a gente tava num ambiente de oração, de oração pelas palestras e pelas orações e tal, e eu tava no meu canto quieto, E uma pastora, como a gente vê na palavra de Deus, vários homens de Deus tendo visões, revelações. Apocalipse fala muito de revelação, Daniel fala muito de revelações, de visões, de sonhos. Uma pastora eu tava ali no ambiente de oração junto, tinha uma outra pessoa orando, e uma pessoa viu um crocodilo. Crocodilo, não lembrava qual era o animal. Viu um crocodilo ali, viu um animal, e no crocodilo, no mundo espiritual, ele representa a Leviatã. A serpente, um réptil. O réptil, ele... Anfíbio, réptil. Eles vinculam ali na questão ali de batalha espiritual, eles vinculam muito o crocodilo a Leviatã, e aí a gente vai entrar também na parte de legalidade, a gente vai chegar ali. E aí essa pastora viu uma espada na minha mão, óbvio, né? Eu até costumei falar na aula, né? Eu falei, qual guerreiro, qual homem de Deus não tem uma espada se faz parte da armadura de um homem de Deus, de um guerreiro, de um filho de Deus? A espada é a palavra de Deus. Se tu não tem a espada, tu não tem nada, né? Se não tem a palavra de Deus, tu vai ter... Não tem. E ela viu essa espada na minha mão e falou, irmão, Deus te deu essa espada e conforme tá lá em Isaías, né? Te deu autoridade sobre essa serpente. Aí a gente vai entrar num ponto polêmico.
Eu gosto de falar, eu gosto de falar disso porque é muito falado, é muito pregado sobre isso. Deus te deu autoridade sobre serpentes e escorpiões. Tá. Não, porque Deus te deu autoridade, né? Tu é lavado e remido pelo sangue de Jesus, te deu autoridade sobre serpentes e escorpiões. A porta do inferno não prevalece contra a igreja. Mas sobre qual igreja que a porta do inferno nos prevalece, Raul? A igreja que está em pecado, que tem pecado no altar, que o pastor está traindo a esposa, sei lá, que o ministério de louvor está tudo caindo em pornografia e adultério. Qual igreja é essa? Será que essa igreja são carregadores da arca da presença de Deus? Será que nos dias de Davi, nos dias de Eli, esses carregadores da arca de Deus sobreviveriam? Estariam em pé? Então, sobre qual igreja que não vai prevalecer? Aí eu vou retomar lá o crocodilo. Não vou perder para te entender. Eu vou me expor aqui e falar um pouquinho, que é foi a experiência que eu tive do mundo espiritual também, né? E aí, sobre qual autoridade tu tem, né? A gente tá falando sobre autoridade. Perfeito. Eu estudei, eu me formei em direito, eu tenho autoridade. Perfeito. Eu me formei em medicina, eu tenho autoridade me especializei em ortopedia, eu tenho autoridade ali, né? Eu me especializei, sabe? Eu sou um dentista, eu tenho autoridade para falar sobre dente. Eu estudei, eu sei sobre o que eu tô dizendo e também vivo e pratico aquilo, né? Agora, vamos falar de autoridade. Eu tenho autoridade sobre serpentes e escorpiões, que representam, né, a hoste maligna, mas tu tem autoridade se tu tá santificado. Então nem todo mundo expulsa demônio em nome de Jesus. Não tem como. Não tem, o demônio não obedece. O demônio falando com o demônio. Ô, amigo, vamos tomar um café depois. Vamos ali no posto, ali no Ipiranga, tomar um cafezinho. Não tem como. Né? Então, vamos voltar lá na tua visão. Nessa visão desse ambiente que nós estávamos em intercessão e oração. Né? E essa pastora viu a espada e falou, tá, irmão, vai lá. E aí, né, a gente é novo na fé, né, imaturo, não entendendo às vezes o ambiente. Hoje a gente, graças a Deus deu mais discernimento, mais maturidade. Então, a gente foi lá que nem o Jasper, né, pegou a espada e, né, resolveu em nome de Jesus, né, e tudo mais, e foi, e tá, beleza. Terminou o ambiente de oração, terminou o culto. Fomos todo mundo pra sua casa. No outro dia, eu parecia que tinha uma espada na minha cabeça. Porque quem era aquele crocodilo, se não Leviatã, que trabalha com orgulho, com soberba, com arrogância, com vaidade? Aí o Ismael não tem orgulho, não tinha soberba, não tinha vaidade, não tinha arrogância, não tinha nada, não tinha nenhuma porta de acesso que a própria influência, né, atuava na minha vida. Claro que tinha. Então, como que eu vou ter autoridade sobre algo que eu peco, tipo, que eu não tenho autoridade, que eu não tenho domínio? Porque a palavra vai dizer sobre domínio. Que o pecado jaz à porta, cabe a ti o quê? Dominar o pecado. Cabe a ti controle, né? Tu não, isso aqui não. Tudo é me lícito, mas nem tudo me convém. E não me deixarei dominar por nenhuma dela. Então, se tem algo que é dominado sobre a tua vida, como que tu vai ter autoridade para expulsar? Se tem uma pessoa com problema com pornografia, é a mesma coisa que o médico falar, querido, tá com dor de cabeça, mas eu também dou dor de cabeça. Toma aspirina aí que vai passar. Não, mas eu não vou tomar aspirina. Não, tô com dor de cabeça não, mas eu não... Que autoridade tu tem se tu tá receitando aspirina se tu não toma aspirina? Pra eu ter autoridade, eu preciso viver sobre aquilo que eu quero ter autoridade. Jesus, ele é o exemplo de autoridade. Jesus, ele tinha autoridade. Jesus, ele era santo. Como é que Jesus chegou lá pra mulher de fluxo de sangue e falou, sai, sei lá, seja curado, teus pecados estão perdoados? Como é que Jesus chegou lá pra mulher no poço lá e falou pra ela sobre os 5 maridos dela? Que ali Jesus, profeta, chegou pra ela e falou, olha, tu tinha 5 maridos. Com que autoridade Jesus ia falar se ele tivesse... É a primeira vez que ele se apresenta também, né, como pra ela, né? Mas isso, muito forte. E quem sabia que ela tinha 5 maridos em Samaria? Sim. Quando Jesus passou por Samaria é um povo impuro. Samaritano era um povo impuro que não podia nem andar com um judeu. É muita coisa. Ismael, nós estamos indo pro finalzinho, mas eu não queria deixar de te pedir. Alguém do outro lado lá pode estar vivendo uma batalha espiritual, pode estar daqui a pouco vendo coisas que não entende muito o que é. Talvez um irmão lá que está, talvez tentando voltar a uma batalha que ele achou que perdeu, mas que tu já explicou que não perdeu. Só pode estar morto, não pode estar afastado, mas ainda tem um caminho para voltar. Não vou chamar de dica, mas que mensagem tu deixaria para alguém que pode estar vivendo uma batalha espiritual, que pode estar se desdobrando numa depressão, pode estar se desdobrando numa fé esfriada, né? Pode estar se desdobrando de coisas sendo quebradas, de empregos sendo perdidos, de famílias sendo destruídas, de paz sendo roubada, né? Então,
essa pessoa, que mensagem tu poderia deixar como um intercessor, como alguém que Deus levantou para caminhar com uma espada na mão, para ser usado imensamente, como eu sei que tu é usado e vai ser muito usado mais ainda, né? E como foi usado nessa mesa aqui. Que mensagem deixaria para alguém que pode estar passando uma batalha espiritual ou está vivendo uma confusão desse mundo espiritual que não entendeu ainda? Que mensagem deixaria para a pessoa lá? A mensagem que eu falaria é permaneça. Independente do que você possa estar vivendo, permaneça crendo, como vários homens na Bíblia que tinham diversas lutas, guerras e batalhas, como a mulher do fluxo de sangue, diversos, a mulher sírio-fenícia que tinha a filha doente e chegou para Jesus falando das migalhas e Jesus viu o tamanho da fé dela e curou. Então permaneça, porque basta uma palavra do Senhor, assim como foi para o centurião romano. Basta uma palavra de Deus para o milagre acontecer. E o milagre de Deus, às vezes, ele pode ser agora, ele pode ser ouvindo esse podcast. De repente, tu esteja numa guerra espiritual, numa batalha na mente, numa batalha no teu casamento, numa batalha na tua empresa, numa palavra de derrota, uma palavra de bancarrota na tua empresa, uma palavra de bancarrota nas suas emoções, uma palavra de falência, seja em questão de saúde. A última palavra, ela sempre vem de Deus. A última palavra sempre vai vir de Jesus. Então, enquanto tiver fôlego, há esperança. Enquanto tiver vida, há como Jesus reverter toda a situação. Então permaneça, seja resiliente. Eu sei que muitas vezes é difícil permanecer por circunstâncias, por machucaduras, por situações que até mesmo têm te aprisionado, mas coloque os olhos em Jesus, volte os teus olhos para Jesus, porque é dele sim, é só de Jesus que vem o socorro. É ele, como o próprio salmista fala no Salmo 123, que eleva meus olhos para os montes, de onde vem meu socorro, e o meu socorro ele vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Tu pode estar num período de choro, tu pode estar num período de tristeza, mas esse choro tu vai colher feixes, como também a palavra de Deus vai dizer no Salmo 123, que colheu feixes. No Salmo 123 ou Salmo 122, que agora não refresca a minha mente. Mas tu vai colher feixes de alegria. Esse choro, ele será semente para tu colher feixes de alegria. Em nome de Jesus, não desista. É mais fácil, às vezes, a gente desistir, mas seja resiliente nesse momento. Persista. Permaneça. Mesmo que tudo diga não à tua volta, mesmo tudo que diga ao contrário, mesmo que tudo possa parecer que não tem mais como resolver, pode ser que tu esteja vivendo, tu possa pensar assim, não, daqui eu não saio. Tu pode ter uma palavra de maldição, pode ter uma palavra de morte sobre a tua vida, tu fala, não, daqui o médico pode ter falado pra ti, como ele falou em janeiro pra minha mãe, que era difícil a reversão da infecção dela, e nós oramos dentro do Hospital Conceição e Deus curou a vida dela, tirou a infecção que estava matando ela no tratamento de câncer, e hoje ela está viva junto com nós, aproveitando os netos dela. Então a mesma fé, que só basta você ter fé em Cristo Jesus, que o milagre pode acontecer na tua vida nesse momento, agora, assim como você está vendo esse podcast aqui junto conosco aqui. Eu creio nisso. Amém. Amém. Mano, obrigado. Mais um fio puxado para vocês. Valeu!